Estamos juntos com você pela sua 106.1, Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, informações que transformam. E que coisa boa estar com você, ouvinte, participando aqui com a gente, trazendo informações tão pertinentes para quem já está aqui com a gente no canal do YouTube. Bom dia, bem-vindo, bem-vinda mais uma vez. E daqui a pouco quem vai estar também nos acompanhando aqui pelo Instagram do Em Sintonia. Hoje, para falar de um assunto de grande importância, nós estamos em junho, que é um mês de festa, de celebração, mas é também um mês de muita reflexão sobre um tema de grande importância, que é a questão da violência contra a pessoa idosa. Hoje, o programa abre espaço para falar sobre esse assunto. A gente tem o prazer de receber aqui o Dr. Marcos Barroso, ele que é presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, presidente também da Associação de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social, membro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, advogado na área previdenciária, para falar sobre o papel dos conselhos no enfrentamento às violências da pessoa idosa. Ele está aqui com a gente no estúdio para dar um bom dia a você, já, mas quem também está aqui para falar com a gente, articulando esse nosso encontro, a cada 15 dias, a Rede Inventividade está conosco. E a Maria Isabel Carvalho, administradora, advogada, integrante da Rede Inventividade, e ela que dá o bom dia, doutor Marcos, fazendo as honras aqui da casa. Seja bem-vinda, Isabel. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, doutor Marcos, ouvintes da Rádio Excelsior, pessoal aí da técnica. Quem está aí já é Marquinhos de novo? Eu estou aqui de hoje. Pois é, bom, Marquinhos está aí com você. E estamos aqui hoje diretamente de Catu, onde vim representando o Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Idosa, que o doutor Marcos é presidente, para falar justamente sobre a questão da violência contra a pessoa idosa. Acabamos de chegar, porque a estrada já está um tanto quanto congestionada pelo São João, mas estamos aqui para dar início a esse trabalho de uma roda de conversa com as pessoas aqui de Catu, do Conselho, da comunidade, para falar sobre esse tema tão importante, que é a prevenção e enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. E uma honra muito grande hoje a Rede Inventividade contar com a presença do Dr. Marcos Barroso, presidente de nosso Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Idosa, nesse nosso momento de entrevista. Não vou falar muito, porque as melhores informações nos virão de Dr. Marcos. E é para ele que nós passamos agora sim. Bom dia, bem-vindo, que alegria recebê-lo aqui na nossa casa, na Rádio Cardeal FM. Bom dia, Patrícia, bom dia, Marquinhos, bom dia, ouvintes da Rádio Excelsior, bom dia a todos que nos assistem pelas redes sociais, bom dia, doutora Isabel, não é? Para mim é uma alegria, uma satisfação imensa poder estar aqui participando do programa de vocês, né, e poder contribuir com informações para todos os ouvintes, no sentido de que a gente possa despertar em todos, né, exatamente aquele sentimento de proteção às pessoas idosas. Pois é, e a gente já evidencia, não é, Isabel, mudando aqui um pouquinho o roteiro da nossa pauta, claro que vamos falar sim da violência contra a pessoa idosa, esse é o mês de alerta, e nós vamos ver, né, doutor Marcos, ao longo desse bate-papo, os tipos de violência. Muitas vezes a gente fala muito da violência física, mas há outras violências também que podem estar acontecendo e muitas vezes nem o próprio idoso percebe que está sendo uma vítima da violência. Daí a necessidade de programas de momento como esse, das ações do Conselho também nesse enfrentamento. E aí a Rede Inventividade, juntamente com o Conselho, né, Isabel, tem feito muita coisa para fazer desse Julho Violeta, um mês realmente de alerta para a comunidade, para que possa perceber que essa é uma das chagas da nossa sociedade que precisa ser combatida. Então, primeiro falando disso, tanto do papel do Conselho, quanto do papel da inventividade na mobilização desse mês Junho Violeta. Só um minutinho, Patrícia. Doutor Marcos, me desculpe, aqui está o presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Catu e quer dar um alôzinho para vocês aí no programa Em Sintonia também. Por favor. Bom dia, gente. Tudo bem? Me chamo Elvis. Bom dia, presidente. Prazer imenso estar lhe ouvindo. Ele é o presidente do estadual. Sim.
Diga. Sou o presidente do Conselho Municipal de Direitos do Idoso daqui de Catu. É uma honra estar falando com vocês e ter essa palestrante aqui conosco hoje na nossa roda de conversa, né, tratando sobre o Junho Violeta, que é uma temática super importante e que precisa ser debatido, né? Uhum. Então, cada município aí, Catu, né, que o presidente também do Conselho Estadual pode estar falando com ele, mas cada município fazendo a sua parte, seu dever de casa, esse trabalho descentralizado, né, doutor Pois é, Marcos? exatamente. Pode ter certeza, presidente, que Catu hoje está sendo aí prestigiada e homenageada com a presença de doutora Isabel, porque ela é uma pessoa de extrema competência, de conhecimento e sensibilidade que poderá contribuir muito com vocês e com a demanda de vocês. E o Conselho está aqui sempre às ordens. Com certeza. Muito obrigado pelo apoio. Parabéns aí pela iniciativa, e é isso, não é, Isabel? É essa rede. Você que preside uma rede, que é a rede Inventividade, essa rede que vai além do trabalho em si de vocês, mas que gera essa rede de conexão com instituições tão importantes quanto o Conselho e que tem essa capilaridade, né? Estado da Bahia, com essa dimensão que é, a Bahia tem dimensões, assim, do ponto de vista das suas dimensões, muito grande e com desafios em cada cidade, em cada município, né, doutor Marcos? Então, para cada local, aqui estamos falando da capital Salvador, que é uma realidade, mas a cada região do sul, do norte do estado, as demandas são algumas parecidas, mas algumas também mais específicas, né? Esse é o Conselho ali atuando. Com certeza, é papel do Conselho estar atento a todas essas demandas, né, para poder estar assistindo a todos os conselhos municipais também, e assim a gente criar uma grande rede para poder atender aí a defesa de direitos das pessoas idosas. Então, parabéns a Isabel, que segue aí nesse evento, que continua lá em Catu, ela vai estar participando, em algum momento pode voltar a falar. Então, obrigada, Isabel. Quer deixar alguma pergunta, algum comentário para essa nossa entrevista que vai seguir aqui nos estúdios? Não, só quero dizer, Patrícia, que esse momento, a gente sabe, é um momento que precisa ser repetido e ao longo do ano, que não pode ser apenas uma ação no mês de junho, mas que precisa ser repetido e que a gente precisa contar com o apoio de vocês da mídia, principalmente das emissoras de rádio, que tem uma grande capilaridade, para estar trabalhando e debatendo esse tema com toda a sociedade. Agradeço aí e eu vou entrar aqui para a roda de conversa, porque hoje a agenda aqui parece que está um pouco apertada e estão me pressionando aqui para já começar. Viu? Muito obrigada, e qualquer momento que eu estarei acompanhando aqui, posso voltar a entrar. Obrigada. Obrigada, Isabel. Parabéns aí, é isso, né? Essa articulação, essa mobilização que acontece, nós, claro, que estamos aqui na imprensa, temos todo interesse, não é, doutor Marcos? Agora sim, voltando para o nosso tema, para falar sobre essas questões. Então, antes mesmo de falar da parte administrativa, do que o Conselho faz, adentrando bem no assunto de hoje, nós estamos no Junho Violeta, mais dedicado ao enfrentamento da violência contra a pessoa idosa. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que é considerado violência contra a pessoa idosa e de que forma essa violência se manifesta, se caracteriza. Pois é, Patrícia, esse é um tema que muita gente, às vezes, como você disse no início aqui do programa, passa desapercebido, né, por todos, e a violência ela se manifesta de várias formas, né, para dar um exemplo assim, bem comum que a gente tem no dia a dia aí, é a questão do idadismo. Imagine pessoas que sofrem preconceitos por conta da idade, né, nos mínimos detalhes. Né, você está muito velho para isso. Você está muito velho para aquilo. O que esse velho está fazendo na rua? O que esse velho está fazendo na rua? O que esse velho está fazendo aí dirigindo? Né? Então, são vários hábitos do dia a dia e que para você tentar aí atingir a pessoa, você o chama de velho. Na verdade, quando o velho deveria ser uma palavra de mérito, né? Mérito. Já vista que a gente tem, quando a gente comemora o nosso aniversário todos os anos, você recebe e dá os parabéns, você está dando e recebendo parabéns por mais um ano de vida que você teve. E algumas culturas é muito valorizado, né? Aprendemos pouco com os nossos povos originários, indígenas, tem um carinho, uma atenção pela pessoa idosa, ali depositário de sabedoria, e não só isso, a gente fala muito do idoso como sábio, mas também como alguém que pode interagir com a
a novidade e fazer uma troca incrível, né? Pois é exatamente essa troca que eu acho que a sociedade precisa de ser despertada, né? Porque é importante que exista a troca de experiência, a troca de conhecimentos, né? Aquela troca constante que, entre gerações, para que a sociedade possa estar evoluindo, porque a vida da gente é um eterno aprendizado. Então, é nesse sentido que a gente precisa despertar em toda a sociedade de que é necessário fazer uma atenção maior às pessoas idosas, né? Poder fazer uma troca maior de sentimento entre as pessoas, porque, às vezes, determinados sentimentos, Patrícia, fica ali oculto, né? Não é manifestado. Quanta gente que pode guardar consigo mesmo, né, sentimentos que muitas vezes não é percebido pelos outros. Exatamente, né? E estar atento a esses níveis de violência, inclusive a violência psicológica, né, que o idoso pode estar sofrendo, ele calado por uma série de questões, às vezes, primeiro, talvez, por não reconhecer que está sendo vítima de violência, mas também os laços, né, familiares, porque a gente sabe, existe estatística, doutor Marcos, que o maior índice de violência muitas vezes acontece dentro de casa, não é com pessoas de fora, não, nos estabelecimentos, nos locais de atendimento à pessoa idosa, é dentro de casa com quem está perto, e aí fica difícil para esse idoso denunciar. Exatamente, isso é um dado importante, isso é registrado, isso é conhecido. Eu acabei de voltar agora de um encontro que nós fizemos em Brasília, né, com o Ministério de Direitos Humanos, Secretaria Especial de Direitos Humanos da Pessoa Idosa, né, com a presidência do Conselho Nacional da Pessoa Idosa também, onde nós debatemos esse tema profundamente, e esses dados são reais, né, onde a maior índice de violência está exatamente dentro do ambiente familiar, e depois vizinhos e as pessoas mais próximas às pessoas idosas. É nesse sentido que a gente precisa despertar para o nosso dia a dia, os nossos hábitos diários. As pessoas deixaram de ter um mínimo de educação doméstica, né? Hoje você encontra pessoas na rua, mal dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um com licença, um obrigado, né? E eu acho que a gente precisa resgatar esses valores para que a gente possa ter uma sociedade mais harmônica, né? Principalmente, e acima de tudo, solidária. Exatamente, respeitosa, né? Também cada um na sua condição. Deixa eu só incluir aqui nesse nosso papo, doutor Marcos, tá? Outras pessoas que estão aí online. Hoje esse universo misto, né? Estamos aqui presentes, ao vivo, nos estúdios da Rádio Cardeal FM, e você que está acompanhando ao vivo essa entrevista, estamos também no Instagram, depois essa entrevista fica gravada, vai lá no Instagram do @EmSintoniaFM e passa o link para outras pessoas também terem acesso às informações valiosas que vamos passar por aqui. Enquanto nós estamos aqui fisicamente nesse estúdio, tem pessoas aqui que estão conectadas também de forma virtual. Um abraço para a Carmen, que está ouvindo o programa. Francisco, nosso ouvinte, que é de fora, ele está fora do Brasil e acompanha sempre a gente aqui. Obrigada, viu, Francisco? Deixe aí a sua pergunta. Sempre você faz intervenções e perguntas bem pertinentes. A Jane Carvalho, que é uma inventiva lá da Rede Inventividade, e a Virgínia Rosa, que trabalha com a pessoa idosa, também com o cuidado, com autocuidado, e dentro aí da pastoral da pessoa idosa que já fez, né? Virgínia, obrigada. Jane também. Isso mesmo, Maria Isabel articulando a rede. Fiquem à vontade para fazerem perguntas aqui pelo chat ou pelo comentário também aqui do Instagram. Mas vamos lá, então, falando sobre essa questão da violência. Nos últimos anos, os registros de violência, como o senhor bem colocou, contra a pessoa idosa, têm crescido significativamente. Na sua visão, quais seriam as causas que corroboram com a violência contra a pessoa idosa? Olha, Patrícia, são diversas, né? A gente passa por um momento no mundo de crise, inclusive de crise econômica, crise financeira. Imagine que a gente tem, né, no nosso país, no Brasil, a gente tem muito de desempregados muito grandes. Então, e aí esses desempregados, de um grupo de idosos né, são sobrinhos que dependem muitas vezes daquela pessoa idosa que já é aposentada. E aí, nesse sentido, acaba que essa pessoa sendo o sustento da família e, em muitas ocasiões, sendo explorado de maneira bem desproporcional, né, podendo ali estar sofrendo uma espécie de violência financeira. É uma das violências que mais hoje afeta as pessoas idosas, né? São aqueles aposentados, aqueles pensionistas que têm ali subtraído, né, dos seus benefícios valores
para poder estar atendendo as pessoas mais novas. Esse é um tipo de violência. Outro tipo de violência também que ocorre com bastante frequência dentro do âmbito familiar é o isolamento da pessoa idosa. Às vezes você isola a pessoa, não é, sem dar aquela assistência de lazer, de atenção, de carinho, e a pessoa fica ali, né, com os seus sentimentos reprimidos, sem poder estar podendo externar, ou sem poder, inclusive, viver em sociedade, ir à rua, passear, ir para os lugares, poder viver a vida, né? E assim não faz porque, às vezes, precisa de uma companhia para poder assisti-lo, né, em face de alguma limitação que ele possa ter, uma limitação no andar, no ouvir, no enxergar, e aí ele fica sempre sujeito e à mercê de pessoas para poder estar assistindo. E é sempre segundo plano, né? Às vezes não só a questão da limitação física ou de ordem intelectual, né, de algum transtorno, mas às vezes também a violência urbana que está cada vez maior, a gente tem visto aí, né, Tomás? Às vezes a pessoa se sente segura, precisando de alguém, então vai ficando sempre em segundo plano, porque todo mundo está no seu corre, com as suas atividades, com as suas necessidades, e a necessidade do idoso fica para depois. Ou então é aquele idoso que tem que abrir mão do que ele quer fazer, do que ele tem interesse, que ele tem desejo, ele ainda tem saúde, ele quer, ele responde por si. Então a pessoa idosa ela não perde o direito de decidir, de tomar decisão, salvo quando ela tem realmente alguma limitação, né? Pois é, está impedida. É exatamente isso. Você imagine, né, pessoas que passam a ter filhos e não tem condição de você ter uma pessoa para cuidar dos filhos, de colocar numa creche. Quem é que vai cuidar desses filhos? São os avós. Que ficam ali presos o dia inteiro, né, naquela atividade, muitas vezes até fazendo um esforço e um sacrifício físico para poder estar assistindo ali dos seus netos, porque os pais dessa criança muitas vezes não têm condição de dar assistência adequada ao filho. E às vezes temos que ficar com a responsabilidade dessa criação. A vovó adora, né? Brincar com os netos, ter aquele momento de conversa, mas essa responsabilidade dos horários, leva para a escola, pega. Às vezes também a responsabilidade financeira, e vamos falar sobre isso, que a violência também dos bens desse idoso, se a apropriação indevida é também, o conselho também. Sem dúvida, Patrícia. Agora, eu quero deixar claro que é o seguinte, é lógico que os avós querem cuidar dos seus netos, mas é bom só no momento de diversão, né? Olha, traga aí, vamos brincar, vamos nos divertir ali, não mais do que isso. As obrigações de pai e mãe têm que ser exercidas por pai e mãe. Né? Olha, outro dia eu estava ouvindo uma idosa que ela disse que chegou numa agência de viagem e falou: meu filho, o que você tem aí de pacote de viagem já para o dia 5 de julho? Não, para onde será que é? Não me importa o destino, eu só quero um pacote que seja dia 5. Ele, por que essa pressa toda? Porque eu vou sair de férias. E quando eu saio de férias, já vai tudo para lá. Mãe, faça isso, faça aquilo, nada contra. E eu tenho 4 anos que uma idosa que não trabalha e que não descansa. Então é isso. Pois é, isso é uma realidade, Patrícia, exatamente. Pois é. Então, o que o Conselho tem feito, né? Você, ao longo da sua trajetória, doutor Marcos, tem criado ou participado de entidades voltadas para a pessoa idosa. E atualmente, na presidência do Conselho Estadual, olha a importância, a relevância desse papel, né, dessa missão dos direitos da pessoa idosa. E como tem combatido essas práticas de violência, qual tem sido também o papel do Conselho nesse lugar? Olha, Patrícia, na verdade, assim, a minha luta e meu trabalho dentro do Conselho já vem aí ao longo de 14 anos, né, e eu retorno agora à presidência do Conselho, depois de 10 anos, e vejo que ao longo do tempo o Conselho desenvolveu uma série de atividades contribuindo com políticas públicas que pudessem beneficiar a qualidade de vida das pessoas idosas. Nesse sentido, a gente trabalha institucionalmente, a gente procura identificar as instituições para que possa estar ali verificando se essas instituições estão em seu funcionamento adequado, né, participando também na fiscalização e atuação de políticas públicas, né, a gente poder ver dentro dos entes públicos uma prestação de serviço, um atendimento à sociedade que seja adequado à pessoa idosa. A exemplo disso, a gente tem aí a Delegacia do Idoso, a DEAT, né, que foi aí uma luta da sociedade civil aí ao longo dos anos, e que foi criada, e ao longo do tempo a delegacia vem prestando o serviço,
né, à sociedade, muitos dito até que deveria ter uma prestação de serviço melhor, com certeza, né, muitos serviços públicos, eles têm que ser melhorados de acordo com o crescimento da população, de acordo com as demandas que estão surgindo. A Delegacia do Idoso, ela agora, inclusive, teve uma mudança de endereço, saiu da sua sede nos Barris, e agora está no Engenho Velho da Federação, né, onde funcionava a DEAN, a Delegacia da Mulher. Então, hoje está com uma estrutura física bem melhor do que a que tinha antes, né? E estamos aí tentando viabilizar e melhorar e minimizar a questão do acesso, porque, de fato, o acesso ao local hoje é um pouco mais difícil do que onde funcionava anteriormente. Olha. Mas nós já estamos trabalhando para ver uma forma de facilitar o acesso e chegada à delegacia, porque, com certeza, a estrutura que tem lá dá para prestar um bom serviço à população. E não só isso, é a questão também de que a gente acompanha, para e passo, a questão da qualificação de todas as pessoas que trabalham na delegacia, sejam delegados, sejam policiais, agentes, pessoal do setor administrativo, né? A gente se compromete a fazer treinamento e capacitação para o atendimento às pessoas idosas. Considerando as necessidades e as demandas específicas dessa população, a dificuldade de chegar até o local, a dificuldade muitas vezes de se expressar, né? Extrair dessas pessoas o que de fato vai levar ali como prova, enfim, para levar à frente essa denúncia. Muitas vezes elas não fazem denúncia porque não querem causar um mal-estar na família. Mas vamos falar isso no próximo bloco, inclusive como a pessoa idosa pode ser também orientada, ou através do conselho, ou através de ações como a Rede Inventividade, para que ela própria se entenda como alguém que merece ser respeitada e não aceite nenhum tipo de violência. Patrícia Costa. De volta aqui com você nesse Papo Sintonia, no Júlio Violeta, falando sobre violência contra a pessoa idosa, as formas de denúncia e também de combate e a atuação do Conselho Estadual da Pessoa Idosa nesse processo. Nós estamos aqui com honra com a presença do presidente do Conselho, do Marcos Barroso. No bloco anterior falávamos exatamente sobre isso, né? Sobre as formas de denunciar. O Conselho tem feito isso, está abrindo frentes para isso e a possibilidade da criação de uma rede. Estávamos falando agora um pouco sobre isso, né, Marcos? Pois é, Patrícia, inclusive isso é a nível nacional, né? Vários estados criaram suas redes, e a gente, na Bahia, na verdade, a gente já tinha, né, também uma rede em funcionamento. Essa rede foi desativada de alguma forma, não que deixasse de existir determinados órgãos ou entidades, mas que a rede em si, a integração, ela teve realmente uma diminuição de efetividade. Mas a gente está reconstruindo isso para que a gente possa dar fluidez às demandas na hora que né? Hoje, o Conselho Estadual está cadastrando várias entidades, fazendo o reconhecimento de entidades para que a gente possa dar fluidez nesses canais. Porque algumas denúncias, às vezes, não são claras, né, para aqueles que estão fazendo ali a notícia delas. Você fica na dúvida se é uma denúncia que você deve encaminhar para a delegacia, se você deve encaminhar para o Ministério Público, se você deve encaminhar para a rede de saúde. Então, tudo isso é preciso que seja acolhido por uma equipe técnica especializada para que esse pessoal possa dar o devido direcionamento das demandas que chegam. Exatamente, importante não se calar. E aí não é só o idoso, agora falando sobre a pessoa idosa, como ela própria pode identificar essa violência, né? Como é que ela também pode se fortalecer para fazer frente. Ela primeira deve ser a primeira barreira, né? No momento que ela está empoderada, ela sabe dos seus direitos, ela sabe colocar. E depois, quem está próximo desse idoso, os cuidadores, profissionais de saúde que atendem e que vai ver que aquele machucado ali talvez foi fruto de uma violência. Então, é para toda a sociedade se alertar. Começando pela pessoa idosa. Perfeito, Patrícia. Sua observação foi extremamente importante. É importante que a pessoa faça o protagonismo, que a pessoa faça as suas vezes. Se você não fizer por você mesmo, vai ser difícil o outro fazer. Então, tem que começar. É preciso que cada um passe a ter consciência da sua condição, dos seus direitos e possa estar sempre reclamando. E um detalhe, viu, Patrícia? De tudo isso que é importante, porque está voltada a tudo o que acontece na vida. É a questão
política. E quando eu falo política, não estou falando de política partidária. É importante que a pessoa idosa passe a viver a política no país. Ora, se nós do Conselho, né, estamos brigando por políticas públicas, para que essas políticas públicas possam melhorar a vida na sociedade, então é importante que cada idoso, cada pessoa, cada cidadão participe politicamente, né, para que possa estar contribuindo de alguma forma para a melhoria do contexto social, uma vez que a vida em sociedade ela é determinada por políticas públicas. Então, essa é a grande importância da pessoa idosa. Imagine, Patrícia, que as pessoas a partir de 70 anos deixam de ter a obrigação ao voto. E elas deixam de ter a obrigação de comer, de beber, de pagar luz, de pagar água, de transporte público. Então, como é que ela abre mão, né, de uma condição de cidadão, que é votar, para escolher pessoas que verdadeiramente defendem os interesses da sociedade? Então, eu acho que é importante essa conscientização para que as pessoas possam estar atuando politicamente e poder estar defendendo seus direitos. Exatamente, de forma crítica, né? Estamos falando da política partidária, mas também da política partidária. Inclusive, nós estamos num ano eleitoral de olhar, de fato, aqueles, né, representantes que tenham projetos voltados para também a questão idosa dentro dos seus planos. Mas cada um como indivíduo, como cidadão, como pessoa. Exatamente. E aí tem essas instâncias, né, essas instituições que fazem esse trabalho de fiscalizar, de orientar e de criar e propor política pública, que a política pública vem, né, doutor Marcos, em resposta a uma demanda que a sociedade está trazendo. E que a demanda maior, no momento em que a população está envelhecendo, que a demanda maior do que o cuidado, o respeito e promoção de saúde, bem-estar, qualidade de vida, educação, empoderamento da pessoa idosa, para que a gente faça frente à violência. Então, participar dos conselhos também é algo importantíssimo. Demais, então, é importantíssimo, e existe uma responsabilidade muito grande daqueles que compõem o conselho, porque aquelas pessoas que estão ali, né, dentro de um conselho, elas podem ser responsabilizadas, inclusive pela sua omissão. Então, é importante todas as pessoas que compõem conselho, sejam ele estadual, municipal ou nacional, tenham consciência da sua responsabilidade de atuação para que possa efetivamente estar contribuindo com essas políticas públicas. E aí, quem quiser saber, tá, mas como que eu participo? Eu preciso ter um cargo, preciso ter uma cadeira, preciso ter uma inscrição lá no conselho? Há uma agenda de atividades desse conselho que eu possa participar, mesmo se não com voto, mas ouvindo e acompanhando as questões que estão sendo tratadas? Como seria isso? Olha, de início, importante que todos podem ter acesso pelo site da Secretaria de Justiça, né? Aqueles que acessarem o site da Secretaria de Justiça, SJCDH, possam estar ali no ambiente do site, buscando todas as informações. Começa por aí. E a partir daí, tendo acesso ao conselho, nós estamos às ordens, lá tem todos os nossos canais, para que possa nos procurar, e a partir daí a gente possa estar dando todas as informações, né, que as pessoas desejarem. É importante que a sociedade busque esse conhecimento, porque, como eu falei há pouco, Patrícia, às vezes a questão da política, ela funciona muito quando chega a época de eleição, sabe por quê? Não é porque o cidadão vai em busca do político, não, é porque o político vai à rua atrás do seu voto, e é isso que a gente precisa mudar. É preciso que o cidadão que vá buscar aquele candidato que tem o melhor perfil e que vai atender às suas necessidades. Essa é a responsabilidade que o cidadão tem que ter. E principalmente a pessoa idosa, que traz consigo uma bagagem de conhecimento e experiência para poder transmitir para os mais jovens. Não precisa de nenhum interlocutor, a própria pessoa idosa, ela mesma, né, consciente de si, ciente de si, dos seus deveres, mas também dos seus direitos, ela vai em busca e faz frente. Então, esse é um período, né, que todo mundo busca, vai ali na comunidade, com aquela conversa, a gente já sabe, faz parte, né, gente, do jogo da política, mas no interesse ali do voto. E essa pessoa precisa ser vista, respeitada o ano inteiro e todos os anos, não só em ano eleitoral. E isso é muito importante a gente falar dessa participação popular e da criação de políticas públicas. Como é a sua visão hoje como presidente, já foi em outras épocas, agora também, sobre as políticas públicas que são criadas aqui no âmbito da capital, Salvador, no estado da Bahia, para a pessoa idosa? Estamos caminhando bem, avançamos, ainda temos muito o que avançar?
Olha, Patrícia, isso é também um ponto muito importante, porque não ocorre só na Bahia, mas em todo o Brasil. E quando a gente fiscaliza políticas públicas, quando a gente fiscaliza entes públicos, a gente está falando de instituições. E que se determinadas políticas elas não respeitarem a condição da pessoa idosa, ela está implicando em uma violência institucional. E essa violência institucional, ao meu ver, é uma das mais graves, porque é onde o cidadão está esperando ser amparado, ele está esperando ser atendido, e a violência parte exatamente pela ineficiência do poder público ou de qualquer outra instituição que não acolha ou que desrespeite, né, o direito da pessoa idosa. Eu acho que é a base, é o princípio de tudo. Imagine o que é que você procurar, né, um órgão público, ou uma clínica particular, um hospital particular, e de repente eles não atendam ou respeitem direitos dessa pessoa idosa. Então você está sendo ali, né, agredido, né, por uma instituição, quando você foi naquela instituição para poder ser amparado e ser acolhido. Então, é uma das mais formas graves de violência, é a violência institucional. Mas, presidente, vocês trabalham aqui, né, no âmbito da Bahia, mas também em relação, em articulação com os conselhos municipais, né, fazendo essa capilaridade. Agora mesmo a gente viu no início aqui na entrevista a participação de um presidente lá, foi de Catu, isso. Mas também com articulação nacional. Recentemente você esteve em Brasília participando de um evento, né, do Junho Violeta, e que avanços nesse sentido também a nível de Brasil nós temos, e que notícias a gente tem do cenário nacional? Pois é exatamente através do Ministério da Justiça, né, e a gente teve inclusive lá uma reunião e uma participação num evento com o ministro, né, com o secretário especial de Direitos da Pessoa Idosa, com o presidente do Conselho Nacional da Pessoa Idosa, Dr. Rafael, no sentido de que está existindo uma articulação muito grande nacional, a fim de que possa estar orientando e capacitando todos os conselhos estaduais, e, a partir daí, os conselhos municipais. Como você bem disse, agora há pouco, nós tivemos a participação no programa do Conselho Municipal de Catu, e cabe ao Conselho Estadual dar toda essa assistência a todos os conselhos dos municípios. E o importante de tudo, Patrícia, hoje nós temos, na Bahia, nós temos 537 municípios, salvo engano, não é? O próximo disso nós temos. E nós não temos conselhos municipais em todos os municípios. Olha, gente. A gente precisa conscientizar, inclusive... O que falta? Falta iniciativas para que o poder público municipal, junto com o poder público estadual, possa estar viabilizando a criação desses conselhos, para que esses conselhos municipais possam estar contribuindo com o poder legislativo e o poder executivo local, e com isso podendo desenvolver políticas públicas de melhoria às pessoas idosas do município. Que a pergunta que a gente tem que se fazer é: a quem interessa não ter um conselho municipal? E, pois interessa a sociedade que tenha. Então, se tem alguns interesses que não tem, a gente tem que fazer frente a isso. E a sociedade se organizar. Perfeito, e falar: eu quero o meu conselho aqui na minha cidade. Porque eu me articulo com outra cidade mais próxima, com a região, me articulo com o estadual e vou estar também integrada com o nacional. E aí, força, né? Uma corrente. Pois é, Patrícia, isso é uma coisa que a gente precisa deixar muito claro, e a gente está empreendendo esforços para que a gente possa estar conscientizando o poder executivo dos municípios, dos prefeitos, dizendo da importância e quanto isso vai contribuir para a administração dele, bem como também ao legislativo, os vereadores daquela cidade, porque muita gente acredita que o conselho chegando na cidade vai ser um problema para eles na sua administração. Ao contrário, isso vai ser ali mais uma forma de contribuir para o município. Imagine que um conselho municipal poder ter o seu fundo municipal. Isso quer dizer o quê? Recursos que podem vir para o município, que não passa por nada do poder público municipal, seja do executivo, né? Não vai mexer em nada, não vai ter custo nenhum para a prefeitura. Ao contrário, vai vir outras receitas que pode contribuir para o exercício de políticas públicas do município. Então, esse trabalho de conscientização, o Conselho Estadual está partindo para fazer. Nós vamos tentar reunir, né, prefeitos dos municípios da Bahia,
para que a gente possa fazer essa conscientização e estar melhorando e aumentando o número de conselhos em todos os municípios do estado da Bahia. Isso mesmo, e aí cada município tem a sua gestão plena, não precisa ficar esperando do Estado, né? Então pode fazer isso e fomentar isso com a comunidade, criar, gente, esse conselho. Ou então, quando a comunidade também se organiza e começa a pressionar, pedir, né, solicitar, que é algo de direito e necessário. Então, a quem interessa. Não dá para ter essa visão de que vai ser um problema ou que vai ter problema. Se está tudo ok, está tudo funcionando, tem essa transparência na gestão, o conselho só vem a somar e a ajudar. Então, fica aqui essa nossa fala, já fortalecendo que nesse Junho Violeta, uma das ações de combate à violência seja exatamente o fortalecimento dos conselhos que já existem e a criação daqueles municípios onde não tem, né, Marcos? Conte com a gente para a gente estar falando mais sobre isso aqui. Agora, a gente tem até um vídeo nacional, falamos do seu encontro nacional. Será que a gente consegue, Marquinhos Santiago? Vamos tentar. Que vídeo seria esse? Esse vídeo foi um encontro que nós tivemos em Brasília e nesse momento aí eu tive uma conversa com o presidente do Conselho Nacional da Pessoa Idosa, doutor Rafael Castelo Branco. Né? Ele é o presidente da atual gestão do Conselho Nacional e ele fez uma fala aí, dando um incentivo ao estado da Bahia. Vamos ver se a gente consegue ouvi-lo. Conselheira do estado da Bahia, estou aqui tendo a honra de receber o meu amigo, presidente do Conselho, doutor Marcos Barroso, aqui no nosso Conselho Nacional, no Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, onde nós acabamos de sair de um seminário que discutiu, dentre outros assuntos, o idadismo. E aí a gente aproveita essa oportunidade para deixar um grande abraço a você e firmar a parceria já de muito tempo do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa e o Conselho Estadual dos Direitos do Idoso da Bahia. Pois é, minha gente, quero dizer a vocês que a Bahia foi muito bem acolhida aqui pelo presidente Rafael e que mostrou, né, todo o interesse em colaborar com os trabalhos que nós precisamos desenvolver no estado da Bahia e saio daqui com o sentimento de que nós teremos o apoio do Conselho Nacional para que a gente possa realizar um bom trabalho no nosso estado. Formalmente, a gente pretende visitar o estado da Bahia no próximo mês de outubro. Em novembro, nós já temos uma programação junto à sociedade civil organizada. Então, que a gente possa aproveitar esse momento pré-conferencial para fortalecer a política pública. A Bahia, a gente estava conversando, tem um protagonismo não só para o Nordeste, mas para todo o Brasil. E para nós do Conselho Nacional, essa parceria é considerada uma parceria muito importante. Então, a gente deixa a nossa saudação. Quero dizer ao presidente que a gente está sempre de portas abertas e que a gente possa somar forças nesse momento e fortalecer a política pública voltada às pessoas idosas da Bahia, do Nordeste e de todo o país. Vocês ouviram aí, quem está no YouTube também viu as imagens, quem está aqui no Instagram não, mas depois pode acompanhar lá no YouTube a entrevista na íntegra, vocês vão poder ver também. Então, que boa essa articulação, né? Prev também, qualquer coisa você vai consultar. Instagram da Zaprev. Maravilha. Vai estar por lá. Então é isso, gente, é um trabalho conjunto, é um trabalho de formiguinha, não deve ser fácil, né, doutor Marcos? Um estado como a Bahia, com as dimensões, até para chegar em determinadas regiões, para fazer essas reuniões de fomento, de articulação, mas é necessário, é um trabalho que precisa ser feito com coragem e com apoio, como a gente está tendo aqui agora da Rede 20 Vidas. Exatamente, é onde eu queria chegar, Patrícia. É importante que as pessoas, elas possam se unir. Você não consegue fazer nada sozinho. É importante que você se reúna através de um movimento, através de entidades, né, que verdadeiramente representem seus interesses. Você vê aí o Grupo Inventividade, aí, né, com a doutora Maria Isabel, o trabalho que eles desenvolvem, um trabalho bacana, tem uma parceria muito forte com a Asaprev, com a Casa do Aposentado. Semanalmente eles estão lá na Asaprev, Casa do Aposentado, desenvolvendo várias atividades com diversos temas. Nós temos uma reunião semanal onde a Inventividade atua fortemente, trazendo contribuições de conteúdo em todas as áreas. Doutora Isabel, com as palestras que ela faz lá, muito bacanas, né? Então, é importante que toda a sociedade possa estar se organizando e, através daí, poder ter força e ter voz para poder estar lutando por seus direitos. Tem uma frase muito antiga que diz assim, nada é tão forte do que a união dos fracos. Nossa. Então é importante que essa união possa dar o empoderamento a todas as pessoas
que buscam respeito, dignidade e todas as outras formas de qualidade de vida na sociedade. A pessoa idosa precisa tomar consciência, Patrícia, da sua posição hoje dentro da sociedade. Imagine você que hoje nós temos em torno de 33 milhões de benefícios previdenciários, não é? E esses benefícios, eles são responsáveis pelo sustento de muitas famílias. Um dado importante que trago para você: 80% dos municípios brasileiros, e quando eu falo 80%, isso dá em torno de 4 mil municípios no Brasil. Em torno de 4 mil municípios no Brasil têm a sua economia voltada às pensões e às aposentadorias, que rolam aí entre o dia 25 e o dia 5 do mês subsequente. É onde a economia desse município está aquecida, onde muitas famílias que têm ali pessoas desempregadas estão sendo sustentadas ali por pais ou por avós. Então você imagine o poder que tem as pessoas com mais idade. Só precisa tomar consciência, né? Exatamente. Nós estamos falando daquele dinheirinho pouco, né? Que muitas vezes é, mas que vem todo dia, que é certo e que movimenta toda a economia. Precisamos lembrar também que as pessoas idosas consomem muito. Muito. Pacote de viagens, a parte intelectual também, muitas voltando a estudar, mesmo depois que aposentadas, com a longevidade, com mais saúde, com o avanço também tanto da tecnologia facilitando, né, através da educação online, quanto também a questão da saúde, o avanço da medicina. As pessoas estão vivendo mais, com qualidade de vida, e elas consomem viagem, consomem educação, lazer. Então, é algo assim muito forte, né, que ajuda muito aí a economia, não só por isso, simplesmente por serem seres humanos que guardam aí toda a história, precisam e merecem ser respeitadas. Pois é, Patrícia, eu vejo a sua percepção, a sua sensibilidade. Quando eu termino de falar, você traz temas, faz observações que parece que você vive o dia a dia da situação. E quando você fala da questão da questão digital, da questão de inclusão digital, de você participar, isso é uma coisa importantíssima, Patrícia. Imagine que a gente vê todo mundo hoje com seu celularzinho na mão e buscando informações de WhatsApp, ou de YouTube, ou de não sei o que. Então, é importante que exista essa inclusão também, para que possa estar tomando conhecimento e informações a partir, né, exatamente das redes sociais também. Maravilha. As redes sociais também nos ajudando a trazer aqui a fala de outras pessoas que estão participando, interagindo. Francisco Santos, sempre participa com a gente. Parabéns, um excelente trabalho e também um excelente... Aqui perdi a fala do Francisco, mas já trago para que a gente possa trazer a fala dele. Uma excelente entrevista. Obrigada, Francisco. A Virgínia, a importância de fazer encontros nos municípios que tem conselho da pessoa idosa. Acredito que seria um grande motivador para outros municípios. Jane, aí foi a Virgínia. Esses encontros podem acontecer, né, Virgínia? Com instituições, com o próprio conselho, indo lá nesses municípios, através das suas lideranças, fomentando essa articulação. Aquele município que já tem, contando da sua experiência, como foi implementar, as dificuldades, para não inventar a roda. A roda já foi inventada, é só replicar. E a Jane fala, o envelhecimento ativo e saudável passa por processos de aprendizagem, tomadas de consciência e, como diz o doutor Marcos, participação social e política. Claro. E aí a Virgínia complementa, verdade, Jane e Francisco, vamos dar visibilidade a esse tema pela necessidade dos conselhos dos municípios. Excelente fala para esse encontro de outubro e novembro no Conselho Nacional. Olha aí, já tem... Pois é. Obrigada, gente. Pois é, estamos aí também planejando algumas atividades para o mês de outubro, não é? No mês de outubro, inclusive, nós vamos receber a visita aqui do presidente nacional, doutor Rafael Castelo Branco, e nós temos que nos preparar aqui também em cada lugar. Importante aí você ter feito a leitura dessas observações, a Jane, que é da Rede da Inventividade. A Ana, né? também, só colocar também a Ana, porque você já responde a todas. A Ana Cláudia Freitas, que possamos levar esta mensagem a todos os territórios da Bahia, tão carentes de direitos, de fato. Pois é, Ana Cláudia, psicóloga, que está lá conosco, lá na Asa Prévia, na Casa do Aposentado, faz um excelente trabalho. Importante, Patrícia, é a gente levar informação para todas as pessoas de todos os municípios, é o seguinte, não fique esperando
por poder público. Isso. Né? Tomem a iniciativa, se organizem através de criação de entidades, de associações, e a partir daí, juntando todas essas entidades, possa estar partindo para a criação de um conselho municipal. Tem que ter iniciativa. Eu acho que a gente cansou de estar esperando do poder público que faça algo por nós. Se nós não cobrarmos, nada vai acontecer. Então, a responsabilidade, a gente não pode depositar apenas no poder público. Essa responsabilidade tem que partir de cada pessoa, de cada cidadão. E mesmo às vezes, quando não existe o conselho, cada cidade tem a sua paróquia, tem a sua igreja. Estamos aqui com a Virgínia Rosa, que trabalhou durante muito tempo na pastoral, não sei, Virgínia, se está a sua ligação, a pastoral da pessoa idosa. Então, às vezes, ali não tem o conselho formalizado que tem que ter, importante, mas já há um núcleo ali de articulação, de trabalho, as associações, os centros sociais, né, de atividade para idosos. E aí, a Jane, eu vou colocar a pergunta da Jane já para a sua resposta e considerações finais, tá, doutor Marcos? Quais as ações os conselhos podem fazer para tornar a interação sociedade e conselho mais eficiente? Olha, primeiro é a gente identificar quais são os problemas que existem dentro do seu município, né, que atingem questão de saúde, questão de transporte, de educação, né? Então, todos os problemas que você percebe que não funcionam adequado e que acabam atingindo direitos das pessoas. Então, uma vez você identificando, fazendo um mapeamento de todas essas questões, você pode, através de um relatório, fazer um encaminhamento para dizer, olha, esses são os problemas existentes e precisamos buscar ali a solução desses problemas. E passa por uma série de coisas, passa por, inclusive, por questão de educação. Imagine que você poder ter no seu município, no programa escolar, ali para poder estar passando para os mais jovens, a questão da boa prática de relacionamento com os mais velhos, né? Eu sou de um tempo, Patrícia sempre disse isso, que eu tinha na minha grade de currículo de escola, educação moral e cívica, organização social político brasileira, né? Então eram matérias que trazia para vocês informações de boas práticas de convivência em sociedade. E a gente precisa resgatar tudo isso. Exato. Então, são essas algumas ações, né, Jane, para gerar essa interação maior com a sociedade. Ir lá no ponto onde o problema acontece, ouvir, porque muitas vezes a gente pensa em ações para a pessoa idosa daqui, da nossa cabeça, do nosso mundo. Mas ouvir a pessoa idosa para que elas também digam aquilo que elas querem fazer para elas, né? Essa escuta da pessoa idosa já começa aí. Escutar, quebrar a violência contra a pessoa idosa a partir do momento que a gente empodere também que elas tragam as suas falas. Olha, doutor Marcos, que pena, né? Nosso tempo acabou. Que pena mesmo. Temos a limitação do tempo, mas a gente quer agradecer a todos que participaram aí, aqui pelo Instagram, pelo canal do YouTube, e agradecer, parabenizar aí pela sua força, sua coragem, estar à frente, motivando, né, sua gana de fazer acontecer, que o Conselho Estadual da Pessoa Idosa possa realmente ser efetivo no seu trabalho. Doutor Marcos Barroso, suas considerações finais. Pois é, Patrícia, quero lhe agradecer pela participação, espero que tenha contribuído com informações a todos os ouvintes e dizer que o Conselho está lá, pronto para recepcionar, né, qualquer pessoa e que possa também, através das entidades que compõem o Conselho, nós temos ali a sociedade civil, nós temos também o poder público compondo o Conselho. Então, cada instituição que compõe o Conselho Estadual, ela também pode ser uma fonte, um canal de receber as denúncias para poder fazer os encaminhamentos para o Conselho Estadual. É importante essa informação. Importante. Mesmo que não tenha no município, encaminha para o Estado. Exatamente. Então, o que acontece? A exemplo, lá a Zaprev, caso do aposentado, nós recepcionamos. Sim. E aí encaminhamos para o Conselho. Então fica aí o contato depois para que você possa entrar em contato através das redes sociais no Conselho Estadual da Pessoa Idosa. Obrigada a todos que fizeram o programa com a gente. Mais uma vez, obrigada.